Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz seja com todos, amém? Deus possa abençoar grandemente sua vida em nome de Jesus. Muito bom poder estar na presença do Senhor, muito bom poder estar louvando ao nome desse Deus maravilhoso. Hoje foi um dia abençoado, todos os dias são, né? Mas hoje logo pela manhã estivemos na igreja do pastor Tiago ministrando a palavra do Senhor em um culto de Santa Ceia, né? Ou de Ceia do Senhor, como alguns chamam assim. Mas é um momento assim abençoado e nós nos alegramos nisso, né? E Deus nos abençoou grandemente naquele lugar. E nós cremos que depois já tivemos a escola bíblica também, né? E assim Deus tem nos abençoado, Deus tem tido graça de cada um de nós. Mas essa noite, antes de qualquer coisa, eu gostaria de estar conhecendo nossa irmã que está cultuando a Senhor nessa noite aqui na igreja, né? Pela primeira vez, ela esteve na célula conosco, né? Aqui na igreja pela primeira vez. A nossa irmã Elizabeth. Amém, querida? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, tá bom? Seja sempre bem-vinda. Sempre que a senhora sentir o desejo no coração de estar conosco, lembra de nós e vem aqui adorar a Deus com a gente, tá bom? A senhora é sempre bem-vinda neste lugar. Tem esse povo como parte da sua família também, e nós somos, tá bom? Somos irmãos em Cristo Jesus. Precisar de alguma coisa, nós estaremos sempre aí à disposição. E nossos cultos, segunda oração e intercessão. Quinta-feira temos aí nossa campanha, 8 horas da noite sempre. E domingo, 7h30 da noite, nós estamos aqui celebrando ao Senhor. Se sinta convidada. Amém, irmã? Então nós vamos dizer algo também para a nossa irmã Elizabeth. Você pode me ajudar, querido? Você pode me ajudar? Estendendo suas mãos para a vida dela. Fala assim comigo, 1, 2, 3. Você pode aplaudir ao nome do Senhor Jesus pela vida da irmã Elizabeth? Aleluia, Jesus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Queridos, eu peço por favor para que você possa abrir a sua Bíblia, que é a palavra de Deus. Você continua acreditando que a Bíblia é a palavra de Deus? Amém? Sempre vai ser, sempre vai ser. Os céus vão passar, a terra vai passar devido ao pecado, né? A gente tem um estudo sobre isso, tá bom? Professor, por que os céus vão passar? Não são os céus? Pois é, você já pensou sobre isso ou não? Por que a terra vai passar? Você já pensou sobre isso ou não? Então, é bem interessante. São coisas que ficam, né? Assim, passa rápido, fica, mas tudo tem um sentido. Então, os céus vão passar, a terra vai passar, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28. Você vê como a Bíblia, queridão, é um livro assim maravilhoso. E tem tantas descobertas, né, na Bíblia, que incentiva e a cada dia enriquece mais assim nossa caminhada com o Pai. Cada dia que a gente descobre algo de Deus, vai enriquecendo, vai embelezando nossa caminhada com o Pai. Isso é muito bom, vai marcando. Mateus capítulo 11, verso de número 28, passagem muito conhecida no meio do povo de Deus. E eu trago um abraço, tá bom? Do pastor Tiago e da igreja Nova Aliança, tá bom? Um abraço para todos vocês em nome de Jesus. Mateus capítulo 11, a partir do verso 28, está escrito assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, ou para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Seus olhos fechados, por favor. Seus olhos fechados, por favor. Pai Santo, nós já oramos a Ti, nós já cantamos a Ti, já engrandecemos o Teu nome, Pai, mais um momento, Pai, eu apresento, Pai, diante do Senhor, o Teu povo, a Tua igreja, esses que o Senhor tem um amor tão grande, a ponto de ter entregado o Seu Filho, o Seu único Filho, para que a vida deles fosse resgatada. Pai, eu oro a Ti, Deus, e Te peço, Pai, nessa noite, sustenta a vida dos Seus filhos, Pai. Assim como o jantar, assim como o café da manhã, da tarde, assim como o almoço, tem nos sustentado também. A Tua palavra sirva de sustento para eles, Pai, em nome de Jesus. E essa mesma palavra, Senhor, que criou os céus e a terra e formou todas as coisas, depois restaurou, também, Deus, seja liberada sobre a vida de cada um dos Teus filhos, Pai, nessa noite. E se há necessidade de criação, de transformação, de regeneração, que possa acontecer, Senhor, sobre cada um dos Teus filhos, Pai, que estão aqui,
no nome de Jesus, para o teu louvor e glória. Amém e graças a Deus. Queridos, nós estávamos ministrando, buscando da parte do Senhor algo que pudesse aliviar o cansaço da vida das pessoas, que é o que Jesus veio fazer. Um dos propósitos de Jesus é justamente isso, aliviar o cansaço muito das pessoas. Deus, por várias vezes na Bíblia, Ele coloca como descanso. Quando você lê, por exemplo, o Salmo de número 91, né? Ele diz assim: aquele que habita no esconderijo, à sombra do Altíssimo, o que vai acontecer? Descansará. Então, por muitas vezes na Bíblia, ele se coloca literalmente como descanso para as nossas vidas. E aqui, não é simplesmente por coincidência, mas casualmente, o Senhor disse: olha, encontrarão descanso para as vossas almas. Por que Ele não disse encontrarão descanso para o vosso corpo? Mas o Senhor está preocupado no bom sentido. O Senhor está interessado naquilo que vai muito além, querido, que é exatamente o descanso para as nossas almas. E é interessante que nós nos programamos tanto nesse mundo, nós colocamos nossa vida assim meio que no automático, nós vamos simplesmente fazendo as coisas, né, no dia a dia, e muitas vezes nós procuramos ali o descanso simplesmente para o nosso corpo físico, mas muitas vezes a alma, ela permanece cansada. Um saudoso irmão Ernesto, ele cantava um cântico, bom, acho que não tem ninguém aqui daquele, Delmina está aqui. Ele cantava um cântico, é um amor de pessoa, irmão Ernesto, que você não conheceu. Você ia amar ele no primeiro minuto que você conversasse com ele. E ele cantava um cântico que diz: alma cansada, alma cansada, não desespere, espera em Deus. Assim, ele cantando é uma coisa assim bem interessante. Ele parece que ele vive aquilo, sabe? É algo assim muito legal. Então, irmãos, mas por quê? A alma, querida, ela vai cansando e a pessoa ela vai sentindo algo no seu próprio corpo, porque muitas coisas, irmãos, elas não vêm simplesmente do corpo, daquilo que nós alimentamos, daquilo que muitas vezes nós ingerimos. Muitas coisas sim, muitas coisas não. Muitas enfermidades, por exemplo, elas provêm da onde? Da alma. Primeiro a alma adoece, depois isso vai passando para o corpo. Pessoas amarguradas, por exemplo, elas têm uma facilidade muito grande de se enfermar, de ficar doentes. Por quê? Porque isso vai passando para a alma. Porque primeiro as coisas foram geradas, irmãos, no mundo espiritual, depois que elas foram geradas no mundo físico. Então muitas coisas elas passam para o mundo espiritual, do mundo espiritual para o mundo físico também. O homem, a mulher foram criados, projetados primeiro no mundo espiritual. Depois que Deus pôs a mão no pó da terra e formou a mulher do homem, mas primeiro no mundo espiritual. Então muitas coisas são geradas, são brotadas no mundo espiritual. Então quando a gente passa a entender isso, a gente procura pelo menos viver bem. Em primeiro lugar com nós mesmos. Pastor, tem gente que não vive bem consigo mesmo? Tem. Tem. Muita gente não vive bem consigo mesmo. Agora imagine você, se a pessoa não vive bem consigo mesmo, como é que ela vai viver bem com o outro? Se com ela não se entende. Difícil, né? É difícil quando a gente fala sobre relacionamento. Mas enfim. Mas irmãos, uma coisa que eu gostaria de estar trazendo para você nessa noite é exatamente a respeito do fato de a palavra de Jesus aqui, ela ter esse poder justamente de tirar o fardo da vida de alguém. Pastor, palavra? Sim, palavra. Eu estava comentando sobre algumas coisas com a minha esposa na sala de casa. Eu falei: senta aqui, vamos conversar sobre alguma coisa, sobre algumas curiosidades assim que a Bíblia nos mostra. Daqui a pouco eu vou estar dividindo com você. Mas no mundo espiritual, irmãos, há muitas regras. Muitas regras. Para que nós venhamos a entender essas regras, irmãos, quando nós entendemos essas regras, nós vamos começar a entender muitas coisas que nós lemos da Bíblia, que até então para nós são só palavras ditas, coincidência, né, escritas, mas não são nem um tio, nem um ponto daquilo que está escrito na Bíblia Sagrada, esse livro gigante, esse livro enorme, essa junção de livros, nem um ponto, nem uma vírgula é por um acaso, mas tudo tem o seu propósito, tudo tem sua ligação. Jesus mesmo disse que nem um tio, nem um ponto vai passar sem que se cumpra. Então por isso nós entendemos que há um propósito nisso. Então, irmãos, muitas pessoas elas carregam muito peso, irmãos, não peso de si mesmo, não peso simplesmente do trabalho do dia a dia, mas peso de palavras que foram liberadas sobre a vida dela. Jesus, quando, por exemplo, para você ter ideia, quando ele chegou para ministrar no começo do seu ministério,
Ele enxergou as pessoas, Mateus mostra isso, ele enxergou as pessoas como se sentadas à beira da sombra da morte. Estava no fim do fim de palavras que tinham sido liberadas sobre a vida delas. O povo estava enfadado de religiosos, de pessoas que falavam coisas, mas as coisas não eram cumpridas nem pelas próprias pessoas. Jesus cobrou eles a respeito disso, né? E por que Jesus cobrou eles a respeito disso? Porque aí eu vou entrar um pouco também no mundo espiritual, irmãos, e você vai entender algumas coisas também. Que eu comentei tempo atrás sobre o fato de o menor nunca julga o maior, mas muitas vezes ele é julgado, né? É por isso que Deus julga todos, e Ele pode julgar, e Ele tem toda a liberdade de julgar, condenar, absolver, enfim, Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é supremo. Mas irmãos, aqui Jesus, nessa condição de autoridade que Ele estava, Ele tinha condição literalmente de libertar pessoas pela palavra. Porque se nós, por exemplo, na palavra nossa, nós não libertamos ninguém praticamente. Nós não, na nossa palavra não. Mas quando usamos a autoridade que há no nome de Jesus, nós já estamos falando com alguém de cima. E esse alguém da legalidade é como se ele próprio estivesse liberando. Então aí nós entramos nessa liberdade que recebemos da parte do Senhor, porque aí sim nós estamos num patamar, no degrau de cima, por causa do nome de Jesus Cristo. Mas aqui, irmãos, aqui nós percebemos que as coisas elas são combatidas no mundo espiritual. Quando são no mundo espiritual? Porque o que é físico, irmão, não é físico. Paulo, você já viu Paulo falar sobre... Só vou usar essa frase e vou voltar aqui para o assunto. Paulo, ele fala sobre muitas coisas. Ele era um teólogo, era um filósofo, era um psicólogo, era um pastor, era um discipulador, era um apóstolo. Ele era completo, irmãos, o ministério do apóstolo Paulo. Ele fala sobre física quântica, ele fala sobre muita coisa que a gente a princípio não entende. Fala sobre corpos celestes, fala sobre muitas coisas que a princípio a gente não entende, para fazer com que a gente entenda aqui, irmãos, as coisas aqui dessa terra, as coisas aqui desse mundo. Mas no mundo espiritual, irmãos, as coisas só podem ser combatidas diretamente no mundo espiritual. Tenta, por exemplo, segurar uma pessoa que está endemoniada, por exemplo. Irmãos, você vai passar vergonha. Você está tentando, por exemplo, entrar no mundo, tentando combater algo do seu jeito, da sua forma, no mundo físico, mas ela já está num outro mundo. Por que, por exemplo, para sentir a presença de Deus, as pessoas usam a expressão na carne, né? Você não consegue chegar, você não consegue tocar o coração de Deus. Você precisa entrar na atmosfera espiritual para que então você consiga ali tocar a presença do Senhor e atrair algo para a tua vida. Mas você precisa entrar nessa atmosfera. Tem uma música, uma canção do Voz da Verdade que se chama Quarta Dimensão, é bem interessante. Fala-se um pouco sobre isso. Mas, irmãos, ou seja, o espiritual. Então, algumas regras, irmãos, elas acontecem. Eu estava até comentando, por exemplo, com a minha esposa, por exemplo, sobre o que aconteceu no Jardim do Éden. Já a gente entra nessa questão casa, família. O que aconteceu no Jardim do Éden? O que houve, irmãos, no Jardim do Éden? Satanás, ele precisava entrar com o pecado dele no jardim, ali para o ser humano, e ele não poderia simplesmente entrar e dizer: eu sou Satanás, eu quero destruir sua vida, eu vim aqui para isso. Ele não poderia fazer isso, porque ele era um ser espiritual, e o homem um ser material, físico. Ele não poderia fazer isso, está fora. E o que ele fez? Ele precisou de um ser que tivesse um corpo. Ele usou a serpente para então dar essa legalidade, para que daí ele pudesse enganar o homem. Mas você percebe que ele entrou, ele usou. Ele não pode sair fora da regra não. Ele não pode tirar um pé fora daquilo que é as regras do mundo espiritual, irmãos. Até Deus, ele precisa andar nessa linha. Você sabia disso ou não? Até Deus, até Jesus, irmãos. Como eu comentei, por exemplo, sobre o gadareno, que quando Jesus expulsou o demônio daquele gadareno, Jesus não obedeceu o endemoniado quando ele disse assim: não nos mande fora dessa província. E Jesus literalmente não mandou. Jesus não estava obedecendo a eles. Jesus sabia que existia uma regra, e eles atuavam naquela região. Isso foi dado para eles. Jesus podia libertar aquele homem, tirar o trabalho deles naquela região, não. Então eles foram expulsos, mas continuaram naquela província. Como, por exemplo, a legalidade no mundo espiritual de os seres caminhar de um lado para o outro. Existe essa legalidade.
Nós podemos trancar a nossa vida e deixar ela para o Senhor, porém, a legalidade de trânsito livre, isso existe. Isso nós não podemos impedir, porque isso foi dado essa legalidade para que isso aconteça. Então você percebe que muitas coisas, muitas regrinhas acontecem no mundo espiritual, e muitas vezes a gente desconhece. Então, e para Jesus combater até mesmo, por exemplo, o pecado, daquilo que entrou o pecado, o que Jesus precisava fazer? Jesus também, o ser espiritual, ele precisou esvaziar da sua glória, ficar exatamente como homem, tomar forma de um homem, para poder, na condição de um homem, matéria, ele poder combater o pecado, senão não seria válido também. E representando o Cordeiro, a mesmo sacrifício que Deus fez lá atrás, ele precisava representar esse mesmo animal, para fazer o sacrifício de uma vez por todas. Então, são coisas assim que a gente passa a buscar na Bíblia, entender o porquê de cada coisa, que o Senhor ele vai ministrando ao nosso coração. É sempre algo combatido da mesma forma, lado a lado. Por exemplo, o pecado. É interessante, eu gosto de bater papo assim. Eu bater papo sozinho aqui com os irmãos. Por exemplo, o pecado, por exemplo, do que aconteceu no deserto, quando aquelas pessoas começaram a se levantar contra Moisés, Arão, contra Deus, e algumas serpentes começaram a sair, brotar das areias do deserto e morder o povo. Serpentes. Como que foi combatido aquelas serpentes? Como que elas foram combatidas? Com a mesma serpente. Deus disse: Moisés, faça uma serpente de bronze, pendura ela no haste, já representando Jesus Cristo, né? O fato de ser levantada no haste, as pessoas que olharem para ela vão ser livres da morte. Ou seja, mas combatida ali no mesmo nível. Mais um passo. Quando, por exemplo, Satanás estava... O arcanjo Miguel estava debatendo, por exemplo, com Satanás a respeito do corpo de Moisés. Sabe? Para os irmãos que não assistem a escola bíblica no lar, a gente trouxe ela para o culto. Por exemplo, quando arcanjo Miguel estava debatendo com Satanás a respeito do corpo de Moisés. Aquela coisa, o corpo de Moisés foi sepultado, não foi? Onde? Quando? Cadê? Aquelas coisas todas. Mas aí, o arcanjo Miguel, sendo um anjo de Deus, um dos príncipes do Senhor, ele não teve autoridade nem legalidade, por exemplo, para expulsar Satanás. Ele não teve, porque ele estava no mesmo patamar. E no mesmo patamar não acontece nada no mundo espiritual. Eu tenho que estar acima daquilo que eu vou combater. E é por isso que o livro de Provérbios, por exemplo, diz que eu não posso combater com algo que é mais forte que eu, porque eu vou ser destruído, isso vai passar por cima de mim. Então, quando adotamos Deus e Jesus na nossa vida, nós passamos a ser mais fortes e mais altos, estar mais preparados, estar ali resistentes. Nós vamos passar pela situação somente com Deus. Fora isso, vamos ser demolidos. Então, o arcanjo Miguel, sabendo disso, sabendo dessas regras do mundo espiritual, ele disse assim: que o Senhor te repreenda. Interessante, né? Ele poderia dizer: eu te repreendo no nome do Senhor. Não. Ele disse: que o Senhor te repreenda. Eles estavam no mesmo patamar. Ele precisava de alguém mais forte para poder introduzir, para que aquilo pudesse acontecer. Bom, poderia dizer tantas coisas aqui para você, mas vamos voltar aqui para... Assista a escola bíblica no lar, tem bastante coisa interessante, bastante curiosidade, que a gente lá tem liberdade do papo, né? E lá não tem hora, enfim, a gente fica mais à vontade. Então, irmãos, nós entendemos, irmãos, que o Senhor, Ele nos constrange diretamente com esse amor que Ele libera, livrando, libertando, sabe, abençoando nossas vidas pelo poder da palavra. E a palavra, irmãos, é algo assim tão desprezado, que tem pessoas que sacodem os ombros para as palavras, pessoas que ignoram simplesmente palavras, mas a palavra tem um poder tão grande. Por que, por exemplo, os consultórios de psicólogos, psiquiatras e de pastores andam abarrotados de pessoas que querem falar? Você sabe por que elas querem falar, irmãos? Porque elas querem se livrar através da palavra de muitas coisas, e elas precisam encontrar alguém. Então elas, eu não estou dizendo não faça, tá bom? Não guarde coisas com você. Tem pessoas indicadas para fazer isso, faça, fale, faz muito bem. Mas aí, irmãos, a pessoa se liberta, irmãos, através da fala, através da palavra. A pessoa consegue, irmãos, aliviar o cansaço e a fadiga da própria alma. Através, por exemplo, da palavra, a pessoa, ela fica ligada com alguém por falta de liberação de perdão, por exemplo. Ela cria uma espécie de eles acorrentam um ao outro pela palavra. Mas pela mesma palavra nós entendemos que pode haver libertação.
tudo isso pela palavra. Parece ser simples, né? Por uma palavra, por exemplo, que você disser, o teu nome pode ser escrito no livro da vida com o sangue do Cordeiro. E eu creio que foi. Amém, querido? Você que entregou sua vida para Jesus pela palavra. Olha que coisa, né? Por isso que pessoas assim, irmãos, ignoram, falam assim: mas então é só entregar minha vida para Jesus? Você diz só. Mas é muito fácil, é só isso. Você diz só. Porque o Senhor, irmãos, até então, um tempo atrás, o Senhor, Ele trabalha através da palavra, daquilo que nós realmente expressamos e sentimos. Antigamente, eu não sou tão antigo assim, mas antigamente, irmãos, a palavra ela tinha muito mais valor. Ela era muito mais valorizada, né? As pessoas declaravam uma palavra para outra, prometia algo, e isso realmente valia. Por que é difícil acreditar, por exemplo, na palavra de Deus hoje? Ou difícil, por exemplo, levar alguém a acreditar? Porque esse valor se perdeu. E essa é também a intenção de Satanás, fazer com que esse valor se perca. Sabe por quê? Porque Deus faz tudo o que Ele faz pela palavra, que nós precisamos acreditar. Então, quando o ser humano ele perde o crédito na palavra, Satanás deu um passo à frente já. Sabe por quê? Porque a pessoa não vai acreditar na palavra. Ela vai ler e não vai acreditar. Tem gente que lê a Bíblia, não consegue duvidar da Bíblia, do que está escrito na Bíblia. Mas eu não acredito. Porque eu leio, mas não acontece. Então, quando ela fala assim, eu leio, mas não acontece, não é comigo, é porque a palavra está aqui, mas ela mesma está distante. Ela está bem fora, ela não entrou nas escrituras sagradas. Ela está meio que por fora, ela está só com o Pedro, né, seguindo a distância. Mas tudo que acontece, irmãos, então no mundo, e essa incredulidade, e muitas pessoas assim não creem, e tem essa dificuldade realmente de se entregar, exatamente por isso. Porque a palavra hoje não tem valor algum para muitas pessoas. O próprio Senhor Jesus, irmãos, quando Ele diz assim, que nos deixou um penhor, que é o Espírito Santo, mostrando que um dia Ele vai voltar para nos buscar. Quantos viram o Espírito Santo por aí? Quantos viram andando pelas ruas de Vila Helena? Quantos da rua, bairro que você mora? Quantos viram? Você não viu? Você não viu o Espírito Santo? Não. Você não viu o Espírito Santo? No Treviso, no J. Santos aí no mercado, você não viu? Mas como que você acredita que Jesus deixou com você se você nem viu o Espírito Santo? Mas nós precisamos acreditar, porque um dia essa palavra foi liberada sobre as nossas vidas. A mesma palavra, irmãos, que junta casais, irmãos, diante do altar, diante, por exemplo, de um juiz, por exemplo, de paz, né, no cartório. Essa mesma palavra que junta, irmãos, é a palavra que muitas vezes, em um momento de calor, onde as pessoas, não que elas sintam aquilo que elas falam, mas muitas vezes falam por causa do calor. E às vezes, na hora ali do momento, a pessoa acaba falando coisa que ela nem queria, mas acabou falando, a que percebeu já falou, né? Os 5 minutos que os antigos falaram, me deu os 5 minutos, aquele negócio, a hora que percebe já foi. Mas uma palavra é liberada, e isso é desfeito. Por causa de uma palavra. Muitas coisas lindas da vida, irmãos, são perdidas. E às vezes a pessoa ela não percebe. É que eu sempre comento com algumas pessoas, né? Pessoas que falam muito, não pegando a carona da Davi, mas pessoas que elas falam muito, elas têm por tendência a errar muito, do que pessoas que falam menos. Espero a oportunidade para entrar no lugar certo. E é por isso que, por exemplo, eu sou mais propenso a errar do que você. Porque eu falo e você ouve. Você entende? Então, quando a gente fala assim, eu sempre comento com algumas pessoas. Se há dificuldade, por exemplo, no falar pensando no que está falando, primeiro pensa, depois fala. Aí a pessoa diz assim, mas já foi. Falei, então vamos ajustar isso aí então, já foi, né? Vamos ver se conserta pelo menos, né? Porque não dá para ficar assim. Então, irmãos, é algo assim muito tremendo. Mas a mesma palavra que levanta, irmãos, o caído, ela pode derrubar também. Você entende o que é isso, irmãos? Não é eu bater num sujeito e fazer ele cair, não, irmãos. É a palavra. Uma palavra coloca a pessoa para cima, irmãos. A pessoa sai motivada, sai vencendo tudo, irmãos. Sai, sabe... Ela leva 10 não, irmão, mas ela não está nem pouco preocupada, porque ela recebeu uma palavra sobre a vida dela. Mas uma palavra também desmotiva, a ponto de a pessoa não conseguir atravessar a rua, irmãos. Porque alguém desmotivou ela, e ela agora está para baixo. Ela agora está muito mal, por causa da palavra. Sabe, querida? E foi liberada, querida, uma palavra sobre as nossas vidas. Eu não gostaria que isso fosse tirado de você. Independente de qual seja a sua situação, sua condição, Deus não deixa de amar alguém, irmãos, porque outra pessoa, sem saber, desavisada, disse algo para nós de ruim.
Deus não nos deixa de amar. Deus não nos deixa de amar, querido, e de liberar a palavra sobre as nossas vidas, irmãos, porque alguém falou algo contrário àquilo que está escrito nas Escrituras. Não, Deus não deixa, irmãos. Aquilo que Deus falou para nós vai se cumprir se nós acreditarmos naquilo que Deus falou. Tem uma canção que nós cantamos normalmente na quinta: basta uma palavra do meu Deus para o milagre acontecer. Eu gosto muito. Ou seja, mas uma palavra do Senhor. Um homem morrendo ali desesperado, com o seu criado morrendo na casa, morrendo, irmãos. Meu Deus, manda um médico lá porque o sujeito está morrendo. Mas ele teve um encontro com Jesus. Ele falou assim: Senhor, libera uma palavra só e o meu criado ele vai ficar curado. Uma palavra só. O Senhor não precisa falar mais nada além disso, uma palavra só. Ele cria, é o centurião romano ainda, para contrariar mesmo. Ele cria realmente. Então isso significa que quando nós acreditamos na palavra de Deus, irmãos, nós temos condição de abençoar o nosso lar, abençoar a nossa casa, abençoar a nossa família. Sabe, querido, eu sei que muitas vezes parece que dentro do nosso lar parece que são coisas assim bem contrárias daquilo que nós queremos que aconteça. Mas nós podemos mudar também situação e circunstâncias. Você sabe como? Pela palavra. Nós acabamos de ouvir aqui essa noite, foi muito bem colocado. Libera a palavra sobre a sua própria vida, profetiza sobre a sua vida mesmo. Libera, lança a palavra sobre você. Em nome de Jesus, isso aqui vai funcionar, vai dar certo, a porta vai se abrir, tal coisa vai acontecer. Em nome de você pode liberar palavras para você mesmo. Você preparando o teu próprio caminho. E pela palavra esse caminho pode ser aberto, irmãos. Agora, você viu aquela pessoa que fala assim, irmãos: ó, dia, nada vai dar certo, nada vai funcionar. Tá dando tudo errado. Se chover lá no Japão, cai na minha cabeça. Não vou falar o que cair, mas sabe aquelas pessoas pensam num ser desanimado, irmãos, que tudo na vida é ruim, tudo na vida é ruim, sabe? E sai de casa já atrasado e fura o pneu e tal coisa acontece, e chega no trabalho, leva bronca logo de cara, e máquina quebra, e na vinda o ônibus atrás, irmãos, tudo de ruim. Você sabe o que é isso, irmãos? Oportunidade que Deus dá para nós, sabe para quê? Para nós contrariarmos toda a situação. E quando diante de tantas situações assim, irmãos, não liberamos palavras negativas, sabe o que isso quer dizer no mundo espiritual? Que nós estamos no controle. Acontecer alguma coisa ruim? Bem, glória a Deus. Não fala nada não, deixa para lá. Agora, quando a pessoa alimenta aquilo com palavras ruins também, irmão, significa que a pessoa acreditou naquilo que é ruim, alimentou e colocou uma barreira para si mesmo. Possivelmente ela não vai vencer. Possivelmente ela vai ter um obstáculo muito grande porque ela colocou. E é diferente, irmãos, é diferente de quando, por exemplo, a barreira ela surge diante de você, do que quando você põe uma sobre você. Porque quando ela surge, irmãos, você pode repreender, mandar embora em nome de Jesus. Ela surgiu dali. Mas quando você põe, você convidou aquilo para entrar dentro da tua casa. Então, não que aquilo não saia, mas dá um pouquinho mais de trabalho, irmãos. É como pessoas que quando elas chegam diante de Jesus, já ouvi tanta coisa errada no mundo lá fora, ela acha que as coisas vão mudar 100% na totalidade. Tem coisa que não. Tem coisa que vai ser tratada caso a caso. Foram muitas palavras sendo liberadas sobre aquela vida, foram muitas coisas que aconteceram ali, irmãos, e precisa ser tratado. É como, por exemplo, pecado tem nome. O salmista diz assim: quando eu me calei, os meus ossos se secaram. Ele sentiu como que os ossos dele se secassem. Mas quando ele abriu a boca, quando ele buscou o Senhor, clamou ao Senhor, ou seja, ele foi livre. Através do quê? Da palavra. Então, quando você sair daqui nessa noite, você vai sair liberando palavras, querido, abençoadoras sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E às vezes algumas pessoas vão chegar nas suas casas e vão dizer assim: ah, pastor, não tem nada a ver com aquilo que você comentou. Cheguei em casa, a minha mulher está do mesmo jeito. Fala mais, como diz o paranaense fala assim: fala mais come da cobra, pastor. A hora que eu vejo, eu estou vermelho já. Aí eu falo também. Fala o quê? Fala oração? Não, não ora. Quando alguém agride você em palavras, o que acontece, irmãos? Porque assim, os paranaenses falam assim, irmãos. Eu vou falar assim em linguagem do paranaense. O paranaense diz assim, que uma palavra, irmãos, fere mais do que uma agressão física. Você já ouviu isso ou não? Eu vou falar um português bem paranaense, bem caro, né? Uma palavra dói mais que um tapa. É assim que o paranaense fala, né? É assim que ele fala. Porque o tapa, ele
né? A agressão ela passa, passou a dor, a pessoa às vezes nem lembra mais. A palavra fica registrada, fica guardada, irmãos. Enquanto não mandar ela embora, ela fica ali, surtindo efeito na vida da pessoa. E cada vez que você vê a pessoa, você fala, ai, que ódio. Você vê alguém falar assim, ó, ai, que ódio. Que ódio. Que coisa louca é essa? Que ódio, né? Cada vez que vê a pessoa, ela fica remoendo, fica lembrando daquilo, sabe? Porque ela ouviu uma palavra sobre alguma coisa que foi mal, e ela recebeu, e aquilo fica trabalhando até a hora. Você sabe qual a gravidade de tudo isso, não? Nós, na qualidade de pecadores, nunca vamos conseguir entrar no céu. Assim não, nós pecamos, mas vivendo nessa qualidade constantemente, todos os dias, não. Na porta ela é tão estreita que só cabe nós, não cabe nosso pecado. A pessoa com pecado ela vai se enroscar na porta e não cabe, não vai passar. Só cabe nós e pronto. As nossas obras que nos seguem, como diz Apocalipse. Mas os nossos pecados eles não cabem, são grandes demais para entrar na porta estreita. Então a intenção é, quanto mais coisas a pessoa armazenar de ruim, irmãos, e de ódio, de rancor, de amargura, vai ficando sobre a vida dela. Porque no mundo espiritual se sabe que possivelmente essa pessoa vai se enroscar lá na frente. E ela não vai ter tempo para se libertar. O tempo de libertação é agora. Assim como diz a palavra do Senhor através de Isaías, Jesus falou sobre isso. O Espírito do Senhor está sobre mim, Jesus falou. E Ele me ungiu para pregar, para libertar os cativos, para abrir a prisão dos presos. Através do que, irmãos? O que Jesus fez? Jesus estava com um cadeado. Preso, seja liberto. Foi assim que Jesus fez, irmãos? Não. Quando entrou uma mulher encurvada, por exemplo, no templo, sinagoga. Entrou lá, irmãos. E aí ela estava encurvada. E ali, quando ela foi liberta, Jesus falou assim, olha, essa filha de Abraão, descendente de Abraão, ela estava presa por Satanás há tanto tempo. Presa, no mundo espiritual. Ela estava presa. Não se sabe exatamente o tipo de prisão, mas ela estava aprisionada. E essas são prisões que literalmente a pessoa ela aceita, irmãos. Prisão no mundo espiritual a pessoa ela aceita. Ela não aceita quando a polícia vem na casa de um outro e prende algema e sai na mídia. Isso ela não aceita. Meu Deus, que vergonha. Meu Deus, que absurdo. Mas a prisão no mundo espiritual, infelizmente, a pessoa ela aceita. Só como é que você sabe que ela aceita? Porque ela tem dificuldade de sair. E ela muitas vezes diz não, sabe? Para tantas coisas, mas para isso não. Judas, irmãos, ele fala sobre isso ali através do poder da palavra. E a palavra tem poder literalmente para repreender e para mandar o mal embora e para abençoar nossa casa, abençoar nossa família. E aquilo que estiver nas nossas mãos, nós abençoamos. Por que nós, irmãos, temos a nossa esposa que faz aquele alimento maravilhoso? E por que antes nós oramos pelo alimento, irmãos? O que nós estamos fazendo? Abençoando? É isso? Como é que você está abençoando lá, irmãos? Através daquilo que sai da tua boca. Você está abençoando. A tua palavra abençoa o teu alimento. Jesus, cada vez que pegava o pão, irmãos, ele levantava para o alto e dava graças ao Pai. Ele abençoava o pão e o pão multiplicava e as coisas aconteciam. Talvez se ele dissesse assim, ô praga de pão duro, ô pão, né? Talvez, irmãos, seria só aquele e pronto, mas não, ele levantava para o alto e ele abençoava. Pai, te dou graças, Pai. Muito obrigado. Abençoava, partia e aquilo prosperava. Então você percebe, querido, deixa eu fazer uma observação, quando você receber seu salário, irmãos. No trabalho tem um monte de coisa assim. Meu Deus do céu. Não estou dizendo que você ganhe milhões por mês, não estou falando isso, irmãos. Mas o teu salário é abençoado, seja quanto for. A gente ouve alguns na empresa falar assim, nossa, que salário merreca. Ai, meu Deus, tem que dar para nada. Você sabe o que o salário dele vai ser, irmãos? Uma merreca e não vai dar para nada. Ele já profetizou sobre a vida dele. Seja quanto for, abençoa. A Bíblia nos ensina, através de Jesus Cristo, se nós somos fiéis ao pouco, no muito o Senhor vai nos colocar. Abençoa. Abençoa as pequenas coisas. Cuida das pequenas coisas para que o Senhor coloque sobre as grandes. Os degraus de baixo, irmãos, se não for eles, você nunca vai conseguir chegar nos degraus de cima. Para subir uma escada enorme, você precisa dos primeiros degraus. Eles estão lá embaixo. Coisas pequenas, aparentemente insignificantes, mas são importantes na nossa vida. Jesus nos ensina sobre valores. E nos ensina a valorizar a palavra que Ele nos deu.
Ele nos deu uma palavra, irmãos. Ele nos deu a palavra, irmãos, de restauração. Ele nos deu a palavra, querido, de renovação. Ele nos deu, querido, palavra, sabe que elas vão mudar a vida de pessoa. Você sabe o que é isso, irmão? Palavra muda a vida de pessoa. Você tem ideia do que é isso, irmãos? Ou seja, a pessoa ela nasce de um jeito, já depois de uma certa idade, ainda assim, a palavra consertar o sujeito. O livro de Eclesiastes, que é um livro que você não consegue espiritualizar, que é um livro que fala sobre a natureza humana, ele diz assim: o pau que nasce torto, o que é que vai consertar? Natureza humana, fala Eclesiastes. Por isso você não consegue entender, senão você contraria a Bíblia com aquilo que está escrito. E aí, ou seja, mas mesmo nós que nascemos torto, a palavra ela conserta. Quantos que foram consertados, ajustados pela palavra de Deus? Então, eu também fui, irmãos. Meus irmãos diziam assim: não tem jeito, você não vai dar nada na vida. Eu não sei porque minha esposa, só Deus mesmo. Deus deve dar uma visão, uma revelação para ela, que ela casou comigo. Porque os irmãos falaram que não vai dar nada. Minha mãe acho que cuidava tão bem de mim assim, acho que porque sabia também que talvez não fosse dar nada na vida. Mas, ou seja, mas por que ela casou comigo então, irmãos? Algo, nem era cristão ainda, mas algo ela sentiu no coração. Tá certo que eu que insisti mais, né, para casar, né? Mas enfim. Mas, ou seja, algo aconteceu no mundo espiritual, irmãos, para que isso acontecesse, para que esse casamento viesse a surgir, viesse a acontecer. Mas, irmãos, a palavra é algo assim poderoso. E nós vamos, literalmente, irmãos, estar falando dessa palavra nessa noite. E através da oração, que é a palavra dita, nós vamos estar apresentando as famílias que estão aqui nessa noite. Sabe, irmãos, o amor do Senhor, ele literalmente constrange a gente, deixa a gente assim meio quase desconcertado. 2 Coríntios capítulo 5, verso 14, fala sobre esse assunto, nos constrange. E há uma palavra de salvação para as nossas vidas, mas mesmo recebendo essa palavra de salvação, como é que você pode imaginar que mesmo recebendo algo de Deus nas mãos, algumas pessoas elas retornam ainda, elas dizem: não, pastor, eu não quero mais Deus. Eu não concordo, mas eu respeito, porque eu preciso respeitar a liberdade de cada um. Mas elas têm uma palavra sobre a vida delas. Mas outras pessoas, irmãos, dizem para ela que ela não merece, irmãos, que a pessoa não é digna, que não é merecedor. Irmãos, se a gente for falar de cada um que não é merecedor, irmãos, a gente vai começar a fazer que nem o povo lá com as pedras para tirar na mulher pecadora. Nós vamos sair da igreja, irmãos, do maior ao menor, porque na verdade ninguém merece. O que nós temos são títulos, questão de organização eclesiástica, simplesmente isso. Mas a palavra é para todos nós somos servos, irmãos. Antes de ser diácono, ser pastor, ser obreiro, independente, irmãos, antes disso todos nós somos servos. E todos nós precisamos ser ovelhas do Senhor. Todos nós precisamos ser ovelhas do aprisco do Senhor Jesus, sabe? E a palavra diz: olha, o amor de Cristo nos constrange. Isso entra dentro do nosso coração, mas ainda assim, por causa de pessoas que estão do nosso lado, algumas pessoas perdem aquilo que Deus deu de tão precioso, porque ouvem palavras que não são de Deus. Pensa naquilo que você ouve, de quem você ouve, se realmente tem crédito ou não, se tem realmente fundamento, sabe? Leia sobre a igreja de Tessalônica, a igreja de Bereia. Aquilo que a gente precisa fazer, analisar os passos, ver se tem fundamento, se tem princípio realmente. Vamos ficar aqui ou não vamos? Vamos concordar ou não vamos? Você tem liberdade para discordar também, irmãos. Você não foi programado só para você dizer sim, para você dizer amém. Você foi programado para questionar, dizer: pastor, mas como é que é isso? Me mostra o sentido disso. Por que você falou tal coisa? Aqui é um culto, mas daqui a pouco vai acabar o culto, nós vamos estar aí juntos. Mas por que você falou tal coisa? Eu não estou entendendo. Eu não entendo isso. Você pode questionar sem problema aquilo que você está ouvindo. Porque se você não puder questionar nem aquilo que você está ouvindo, como é que nós vamos chamar de democracia um negócio desse, irmãos? Não precisa entrar na tua goela e você aceitar, não. Ouvir é um direito que todos têm, concordar também, irmãos. E muitas pessoas têm, infelizmente, perdido uma coisa tão preciosa que já receberam da parte de Deus. E não é tomar da força, irmãos. Me dá a salvação aqui, me dá essa salvação. Não é assim, irmãos. É de uma forma bem sutil. Somos, por exemplo, envolvidos em assuntos e acabamos falando palavras que vão tirando, por exemplo, a nossa proteção espiritual e dando legalidade para que o inimigo entre. Tantas coisas, tantas maneiras se perde proteção, cuidado, e às vezes a gente fica exposto, irmãos, no mundo espiritual e a gente não percebe.
Ai, pastor, não sei por que está acontecendo isso. Não sabe. Vamos conversar? Vamos bater um papo? Vamos fazer um check-up no mundo espiritual, ver o que está acontecendo, né? Então muitas vezes as próprias pessoas, nós muitas vezes damos legalidade e nos tornamos presa. De predador da autoridade do nome de Jesus, nos tornamos presa, reféns daquilo que nós falamos, e pagamos muitas vezes um preço muito alto por isso. Se coloca de pé nessa hora em nome de Jesus. Se coloca de pé nessa hora. Se coloca de pé, querido. Se coloca de pé. Nós estaremos orando pelas famílias aqui nessa noite. E também a família de oração, família do nosso irmão Claudemir, e família da nossa irmã Aparecida, Maria Aparecida Ribeiro. Ela foi ali, daqui a pouco ela está voltando, mas em nome de Jesus eles vão estar aqui à frente. E nós estaremos aproveitando esse momento também para estar apresentando as famílias diante do Senhor. Apresentando as famílias diante do Senhor. Isso sabe como, irmãos? E às vezes a pessoa nem está perto. Olha o poder de tudo isso, irmãos. Às vezes a pessoa nem está perto, mas ela está longe. E tem esse detalhe também, porque liberar a palavra sobre a vida de alguém que está perto, bom, a pessoa está aqui do lado. Mas a palavra tem tanto poder, irmãos, que quando nós falamos da intercessão, né, segunda-feira, nós oramos por pessoas que nem estão aqui, mas a palavra no mundo espiritual encontra essa pessoa. Eu digo isso para você enquanto a irmã Maria chegou falando. E isso acontece dos dois lados. Por que pessoas fazem trabalhos, por exemplo, em esquinas, cachoeiras, tantos lugares aí, e o outro nem está ali? Alcança também. Alcança, dos dois lados é assim, no mundo espiritual. Mas, aqui para nós, chama ela, por favor. O mundo espiritual, irmãos, é exatamente dessa forma, tá bom? Nós liberamos palavras sobre a vida das pessoas. A palavra vai alcançando. E quando ela encontra o coração ali, irmãos, ela passa a se cumprir. Amém, querido? Então nós estaremos apresentando essas famílias diante do Senhor, e já estaremos orando, apresentando também as famílias que estão aqui nessa noite. Você está representando sua família, nós estaremos apresentando também em nome de Jesus. Se você estiver perto de alguém que faz parte da sua família, você chegue perto a ela. Se você não estiver, se você sentir bem em ficar sozinho, não tem problema. Se você sentir bem em chegar perto de alguém também não tem problema, você fica à vontade, tá bom? Aquilo que você sentir no teu coração, eu só quero que você fique à vontade. E a minha intenção é que você receba algo da parte do Senhor, e para isso você precisa estar à vontade, tá bom? Então fecha seus olhos nessa hora, fecha seus olhos em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, Deus bendito e santo, nós oramos, clamamos, invocamos o teu santo nome, Pai, nessa noite, apresentando, Pai, diante do Senhor a vida, Deus, do nosso irmão Claudemir, em nome de Jesus, Pai, toda a sua família, Pai, todos aqueles que, Pai, são ligados a Ele, Pai, eu te peço nessa hora, que a tua bênção, Deus, sobre a vida dele, venha contagiar, Pai, essas pessoas, Pai, venha tocar e alcançar, Pai, essas pessoas, em nome de Jesus, que ele continue, Deus, sendo luz, Deus, lá onde ele está, Pai, na sua casa, no meio dos seus parentes, família, trabalho, que ele continue sendo luz lá, Pai, de maneira nenhuma, palavra alguma venha apagar, Senhor, aquilo que o Senhor acendeu na vida dele, Pai, essa palavra que está ligada, está ardendo dentro do coração dele, Pai, porque lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a tua palavra. Então que ele possa, Deus, a cada dia, passo a passo, Senhor, continuar, Deus, caminhando, Senhor, nessa luz de palavra que foi liberada sobre a vida dele, Pai, no nome de Jesus. Também, Senhor, sobre a vida, Senhor, da nossa irmã Maria Aparecida, Pai, nós abençoamos, Deus, a vida, Senhor, da tua filha, Pai, que não mede esforço, Deus, que está sempre, Deus, na tua casa, atravessa, Deus, quase a cidade, Deus, para estar, Deus, na tua casa, Pai, nós abençoamos, Deus, a vida dela, abençoamos, Deus, os parentes, Deus, a família, Pai, no nome de Jesus, Deus, que esse desejo, Pai, de estar sempre diante do Senhor, Deus, não se afaste da tua filha, que ela não venha se perder por conselhos de palavras, Deus, contrários àquilo que está escrito, Deus, na Bíblia Sagrada, mas que ela possa alimentar, Deus, tudo isso, Deus, e o teu nome continue sendo glorificado através da vida dela e através do testemunho que ela tem dado aqui, porque ela tem atravessado tantos lugares, Deus, para estar nesse lugar, Deus, se alimentando, Deus, da tua palavra, Deus, e ela não vai perecer, porque a tua palavra não nos deixa cair pelo caminho, mas a tua palavra nos alimenta o suficiente para nós chegarmos no lugar que o Senhor tem programado. Assim como também, Senhor, cada família, Pai, representada, Pai, aqui nessa noite, pelos teus filhos, pelas tuas filhas, Pai, nós abençoamos, Pai, cada família no nome de Jesus. Deus, nós mandamos embora, Pai, toda a palavra, Deus, que foi dita um dia sobre a vida dos teus filhos, tudo aquilo, Deus, que não provém do Senhor e foi liberado de ruim sobre a vida dos teus filhos, e hoje, porventura, eles estejam, Senhor, caminhando com esse
peso sobre a vida deles, Pai. Com esse peso que eles não sabem de onde vem, não sabem o que acontece, não sabem por que as coisas são assim, e muitas vezes eles sentem aquele vazio dentro de si, mas há muitas vezes uma palavra que foi dita e ela não foi mandada embora. Então nós declaramos, Senhor, nessa noite, no nome de Jesus, haja libertação, Pai, para teu louvor e glória. Palavras, Senhor, erradas, contrárias, Deus, aquilo que está escrito nas Escrituras, sejam mandadas embora em nome de Jesus. E esvazia, Senhor, o celeiro do coração dos teus filhos, Pai, de tudo aquilo que não provém de ti, Pai. E nós declaramos tua bênção, teu cuidado, Deus. Declaramos, Deus, a tua fortaleza, Pai, em nome de Jesus. Toda aquela desavença que acontecia até então, Deus, dentro dos seus lares, não há lar perfeito, mas há lares em que nós podemos nos combinar, nós podemos ajustar as coisas sim, Pai. Nós entendemos perfeitamente, somos seres dotados de inteligência, e o Senhor nos deu inteligência justamente para isso. Então, Deus, nós abençoamos, Pai. Ajusta, Senhor, todas as coisas. Prepara, Deus, todas as coisas no coração dos teus filhos, para que eles venham, Deus, aprender a lidar com situações, com condições, Senhor, com todas as coisas, que eles venham ter sabedoria, Deus, para entender, Deus, que nós temos sempre, Deus, um escape, porque o Senhor é aquele que nos dá escape, o Senhor é aquele que nos dá escapatória, porque a tua palavra diz que não há aprovação maior do que acima daquilo que nós podemos suportar, mas o Senhor sempre nos dá escape, também diz a tua palavra. Então que eles venham, Deus, estar com seus olhos abertos, Deus, a ponto de enxergar esse escape que o Senhor tem dado, Pai, em nome de Jesus, para teu louvor e glória, amém, e graças a Deus, amém, querido. Deus abençoe. Sabe, irmãos, eu quero comentar algo aqui com você rapidinho, a gente já vai estar encerrando, sobre o falar. Quando eu tive problema sério já, irmãos, antes de conhecer Jesus, problema sério com relação à fala. Eu gostava de falar muito, irmãos. E olha, a palavra faz alguém entender que ela é vencedora ou perdedora. Faz. Por que eu tenho um debate aqui com você e eu preciso estar acima daquilo que de você na palavra? Ah, tá vendo? Eu deixei o cara lá no chão. Por quê, irmãos? A palavra faz a pessoa entender que ela venceu aquele debate. Palavra. E eu tinha um problema muito, muito sério mesmo, irmãos, dentro da minha casa, irmãos. Eu falava, o cara que tinha razão, o cara que tinha razão está aqui na tua frente. Está aqui na tua frente, o cara que tinha razão. A esposa falava uma coisa, eu falava 10. E eu saía com o vencedor. Oh, cara, vencedor. Palavra, né? E um dia, irmãos, minha sogra até comentava, se casar morre um. Ela falava e eu falava mais ainda. Aí, irmãos, olha só que interessante. Um dia, irmãos, a esposa falando, ela começou a falar, irmãos, a temperatura subiu. Eu era assim meio complicado, a temperatura subiu, foi subindo lá do pé, até chegou aqui, sabe aquele termômetro? Pip, sendo um negocinho, a cabecinha vermelhinha, sabe? Ficou assim vermelhinha. A hora que eu ia falar, irmãos, sabe, o Espírito Santo falou assim, fica quieto, cara. Eu não entendi muito bem, eu ia falar de novo, fica quieto, fica no seu canto, deixa ela falar. E eu cruzei os braços, nunca tinha feito isso na vida. Cruzei os braços, encostei no batente da porta e deixei ela falar. Ela falou de novo, falou sozinha, falou comigo, cansou de falar. A hora que ela cansou de falar, ela falou, você não vai falar nada não? Olha como que é inimigo. Eu falei, não, você não presta nem para falar. Eu falei, entendi, captei a mensagem, captei. Então a gente não vence falando, irmãos, a gente vence calado, muitas vezes. Jesus, ele falou de amor. Você sabe onde ele mais demonstrou o seu amor? Na cruz do Calvário, calado. Lá ele venceu. Ou seja, então tem maneiras muito mais práticas de vencer do que nos debates acalorados aí, tá bom?